Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor Deus, eu apresento ao Senhor aqui a vida da pastora Marisete essa tarde. Senhor, de tudo que o Senhor tem feito na vida dessa tua serva, que o Senhor libere anjos a favor essa tarde aqui. Cuida, Senhor Deus, da sua família, do seu marido, do seu pai, Senhor Deus, do seu neto, dos seus filhos, de genro e nora. Senhor Deus, todos debaixo da sua proteção. Senhor Deus, seja na vida dela, Senhor Pai. Traga, Senhor Deus, revelação sobre a vida dessa mulher. Pai, essa mulher que tem se colocado na brecha por vidas, essa mulher que tem sido pastora de ovelhas, essa mulher que tem sido fiel à sua palavra. Deus, essa tarde ela vai ser boca do Senhor em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, derrama uma unção dobrada sobre a vida dela essa tarde, e que o Senhor venha falar em nossos corações através dessa tua serva, dessa tua filha amorosa. Deus, é que nós pedimos hoje, Senhor, como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãs. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 8 e 9. Bom, os dois assuntos que nós vamos estar falando, eu tive uma experiência muito boa com o Senhor. E eu não tinha ainda, eu já li o livro, mas aí são vários capítulos e você às vezes não lembra, né, o capítulo que vai ser ministrado. E eu comecei a ler o livro de Números. E eu comecei a ver, falei, Deus, como o Senhor é tremendo, como as suas coisas são perfeitas. Aquele povo tinha uma ordem, tinha uma decência. De quando Moisés falava, ele se reunia, as tribos eram divididas em bandeiras, as tribos guardavam o tabernáculo dos 4 lados, ali ninguém podia chegar onde não era determinado para chegar. E Deus falou muito comigo. Eu falei, Deus, eu quero aprofundar na sua palavra. E eu devorei 3 livros da palavra de Deus nesse final de semana. Pensa como eu senti vitoriosa, irmãs, porque a gente corre durante a semana toda e às vezes você não para estar lendo a palavra. Mas eu quero compartilhar com vocês sobre essa lição, desse tema, o Senhor, aprofunda-me na tua palavra. E eu comecei a pensar, falei, Deus, quantas coisas bonitas, quantas coisas maravilhosas eu peguei para o meu coração nesses 2 dias que eu pude ler a tua palavra. E se eu tivesse parado para ouvir problemas, para olhar para situações, eu teria me entristecido. Mas quando nós nos aprofundamos na palavra, irmãs, alguém olha para você e fala como falou para, como é que chama a menina que deu testemunho aqui, Naninha? A Tatiane, né, Tatiane? O seu esposo não falou por maldade. Que coisa maravilhosa. Se você não tivesse vindo para esse lugar, se você não tivesse ouvido esta palavra, você ainda seria o impedimento no meio da sua família para que o perdão não acontecesse. Mas ela veio, ela ouviu a palavra entrou no coração e ela entendeu o propósito de Deus e fez o quê? Foi lá, procurou a cunhada, houve perdão, 8 meses de família afastada, de família desajustada, festas acontecendo, vocês longe uns dos outros. Irmãs, isso é a palavra de Deus. E aí o esposo diz, mas por que você vai lá? Você não fez nada. O problema não é com você, mas se Deus põe você para ouvir, você é a porta que Deus quer usar para passar. Você é a porta que Deus quer usar para abençoar. Você é a porta que Deus quer usar para levar cura. Você é a porta que Deus quer usar para levar transformação. Então nós precisamos entender e nós começamos a viver no mundo natural, a ver as coisas naturais acontecer, a aceitar as coisas naturais. Não é assim mesmo. Não, é uma natureza ruim, não, esse aí não adianta, não, com esse não precisa mexer. Eu já contei para vocês aqui,
da árvore, do que Deus me mostrou, quando eu dizia para Deus que eu não ia perdoar a pessoa que havia me ferido, que era uma pessoa muito próxima de mim. E eu falava, não vou, e Deus me mostrou. Quem estava aqui e já ouviu eu contar isso? Levanta a mão. Então, eu vou contar de novo, porque tem muita gente que não sabe. Eu tinha dificuldade para perdoar. Mas eu fui tão ofendida, foi bem no começo da minha fé, mas foi algo que detonou com a minha vida, que me levou para a cama, assim, uma semana de choro. E eu falei, eu não vou, Senhor, agora que eu te conheço, agora que eu vou, que eu conheço a palavra. E Deus me deu uma visão, irmãs, não foi sonho não, foi uma visão. Eu olhava, eu via assim um cômodo todo negro. E eu via, sabe quando você vê o leopardo, ou qualquer animal que tem a luz assim, que fica no escuro, a luz dele fica parecendo uma lanterninha, um vagalume. Eu via vários vagalumes. E o Senhor falou assim, então contempla essa árvore. Eu olhei e eu via muitos macacos, como se fossem micos desse tamanhozinho, pendurados em cada galho daquela árvore, mas era tudo escuro. E aí o Senhor falou assim, eu chorei muito, muito mesmo. Aí Deus falou, é com você que eu quero trabalhar. Porque eu quero te usar como um instrumento na minha casa, e precisa estar limpo para isso. E ainda está sujo. E aí eu comecei a olhar de novo, o Senhor falou, abre os seus olhos e contemple. Quando eu abri meus olhos, irmãs, que eu olhei, eu vi uma árvore com toda espécie de fruto. Aí eu falei, Deus, mas o que é isso? Ele falou, assim vai ser a sua vida, se você liberar perdão, você vai colher vários frutos. E eu chorei muito, mas eu entendi. E hoje eu sou livre, a minha família é livre, porque eu entendi que eu precisava tomar uma atitude. Então, nós temos que viver, nos aprofundar na palavra do Senhor. Sabe por quê, irmãs? A palavra de Deus, ela é verdade. Se ela diz para você que vai fazer, Deus vai fazer, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Alguém pode chegar e falar para você, não. Eu me lembro quando nós entramos na dificuldade financeira, foram 7 anos, Deus disse para mim, eu li a palavra e Deus falou comigo, lá naquela passagem de José do Egito, quando ele discerniu o sonho de Faraó, que seriam 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas sem grão nenhum. Eu entendi, falei, Deus, são 7 anos. Mas assim como Deus usou José para esconder, para guardar o alimento, Ele usou as nossas vidas e vida de pessoas para abençoar a minha casa. E meus filhos formaram, minha filha casou. Tudo aconteceu segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque eu acreditei, eu preferi me aprofundar na palavra de Deus, acreditar naquilo que Deus havia prometido. E 7 anos se completaram ano passado. E Deus nos deu a vitória. A bênção chegou porque eu suportei no meu Deus, eu criei. Então, olha, a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, se alguém disser algo contrário para você, do que a palavra de Deus está dizendo, você vai levantar e vai dizer, não, Deus me disse assim. Eu creio, porque assim diz o Senhor, aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos e abalados. Então nós temos que aprofundar na palavra. Você não tem o que fazer em casa? Pega a Bíblia, vai ler a Bíblia. Não tem, não entendo. Se você não entende, eu quero pedir para você nesta tarde, convidar o autor desse livro para entrar no seu coração. Tem alguém que fala, que lê a Bíblia e fala assim, eu não entendo? Levanta a mão, não quero que você tenha vergonha não, porque a minha Bíblia, antes de eu aceitar Jesus, antes de eu entender, era toda marcada, daquele marca-texto verde. Eu pensei, gente, mas eu li desse tanto, não entendia nada. O que é isso, meu Deus? Eu era cega. Mas por quê? Porque eu não tinha o entendimento do Espírito. Tem alguém que lê a Bíblia e fala assim, eu não entendo? Não fica com vergonha não. Amém. Tem. Então, levante sua mão, eu quero orar por você. Porque às vezes você lê e fala assim, mas o que é isso que eu não estou entendendo? O autor é o Espírito Santo de Deus. É como você pegar uma tela que um pintor, sabe essas pinturas abstratas, que você olha e fala assim, nossa, mas que rabisco, que coisa esquisita.
né? Você não entende nada. Mas se você senta com o pintor, com o artista plástico que fez, ele vai dizer para você assim, olha, esse azul eu fiz pensando no azul do céu, essa água aqui eu fiz pensando no mar, que Deus criou, esse vermelho aqui eu fico pensando na luz do sol, que nos dá a luz do dia, e assim vai. Você fala, nossa, é assim? Ah, então agora eu entendo, sua pintura não é tão feia igual eu pensava. Não é assim? A palavra de Deus também é assim. Ela serve para nos edificar, para nos consolar e para trazer transformação na nossa vida. Então, é conserto também. Às vezes tem palavra dura aqui. Tem palavra dura para nós também. Então, eu quero que você que lê e não entende, só fica com sua mão levantada, eu quero fazer essa oração agora. Você que já entende, fecha os seus olhos e me ajuda a interceder, então. Pai, no nome de Jesus, nesta tarde existem pessoas que estão no nosso meio, que convivem e lê a Tua palavra, mas que não têm o entendimento. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir nesta tarde, não somente paire sobre a vida destas irmãs, mas seja a habitação, seja o luzeiro delas, que ao abrir a Tua palavra, a partir de hoje, as revelações profundas e ocultas do Senhor hão de ser discernida por cada uma delas. Nós declaramos a bênção do Senhor e um novo entendimento em nome de Jesus. Amém. Amém? E quando você estiver lendo, entende, fala assim, Espírito Santo, senta aqui, me ajuda a entender essa palavra aqui, o que o Senhor está querendo dizer comigo aqui? Ele vai te falar nos seus ouvidos. Como que eu ouço Deus falar? Deus fala, eu ouço, se você vai ouvir, e não vai ter dúvida, viu? A primeira palavra sempre vem de Deus. Então, ela diz assim no livro, que o pão de cada dia, para a nossa alma, é a palavra. Se nós não nos alimentarmos da palavra, irmãs, eu gosto de academia, gosto de caminhar. Se você não tiver uma atividade constante, a Elaine gosta também, mas a Lia, não é? E a gente não acostuma e não faz bem para o corpo. Então, nós precisamos, é um alimento nosso. Você está triste? Vai ler a palavra, pega a Bíblia, pega um CD, põe uma música, mas não põe aquelas músicas que te levam. Música que eu estou falando é cânticos. Que leva nós à adoração, porque essas músicas do mundo aí que já traiu, que é não sei o quê, é tanta coisa feia, que não resolve nada na nossa vida. Eu estou falando de música, CD gospel, músicas evangélicas, que traz edificação para a sua vida. Então, nós precisamos ouvir. Ela disse assim, deixe o meu interior digerir cada palavra, e peço a Deus que me ensine coisas novas que eu não tenha visto. E lá no Salmo 30, verso 5, diz assim, em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que possa fazer a carne. Quando nós confiamos no Senhor, a enfermidade vem, a luta vem, a tribulação vem. Irmãs, nós não temos lábios para murmurar, nós não temos lábios para acusar as pessoas, mas nós temos lábios para adorar o Senhor e dizer, Deus, me ensina a sair desta situação com uma experiência tal, que quando eu ouvir alguém na mesma situação, eu sei o caminho qual eu vou dar essa pessoa para andar. Mas não murmura não, deixa, porque Deus sabe todas as coisas, nós não sabemos nada, o Senhor sabe todas as coisas, e seja praticante da palavra. Se nós não somos alimentadas continuamente com a palavra de Deus, nós morreremos de fome. Então, lá em João 17 diz assim, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então não adianta nada. Quantas pessoas andam com a Bíblia na mão? Quantas pessoas têm a Bíblia aberta dentro de casa no Salmo 91, no Salmo 23? Eu era no Salmo 23. Minha Bíblia é amarelinha na sala, no Salmo 23. Mas eu não conhecia o dono do Salmo, o autor do Salmo. Eu sabia que ele era bom, era uma coisa boa. Então, nós precisamos aprender, a palavra de Deus, ela traz transformação, sabe por quê? Tudo foi feito através da palavra, irmãs. Tudo.
Deus disse, haja vida, houve vida, haja separação entre as trevas, entre o dia e noite, haja luz, houve luz, somente o homem, ele fez do pó da terra, né? Ele disse, as pessoas falam que não tinha o Espírito Santo, tinha sim, lá o verbo é façamos, então tinha alguém junto com Deus. Era o Espírito Santo que a Bíblia diz que pairava sobre a face das águas. E muitas vezes o Espírito de Deus fica pairando sobre a nossa vida, querendo fazer algo, mas nós não entendemos. Então eu quero que você aprofunda na palavra, que você leia a sua palavra. Ah, mas a Bíblia que eu tenho lá não é essa da senhora, não tem problema. A Bíblia é a palavra de Deus. E se você ler, ela vai falar com você. É a boca de Deus falando com você. Em busca do ouro. Não importa quanto tempo você vem caminhando com Deus, Ele sempre tem coisas novas para aprendermos. Isso aqui, eu quero que você tire um exemplo, sabe do quê? Nós que estamos na igreja há mais tempos, nós pensamos que somos sabedoras de muitas coisas. E por isso que às vezes as pessoas que chegam, são novas, estão com o coração puro, estão com o coração limpo, que não conhecem muita coisa feia ainda, né? Elas recebem as coisas mais do que nós. Porque não é o tempo que nós servimos, é a qualidade de tempo que nós dedicamos a Deus e à casa do Senhor. Então, não adianta nada você chegar em mim e falar assim, eu sou filha de pastor, nasci num berço evangélico, mas e aí, cadê a sua experiência? De quantos anos atrás? Nós temos que contar a experiência toda semana, irmãs. Eu fico triste quando eu não tenho uma experiência para contar. Eu estou com essa perna aqui roxa, vocês estão vendo, ó. E aí eu vinha de calça jeans, falei, não vou não, minhas calças jeans não estão lá muito boas, não, eu vou de saia mesmo, não estou importando. Então, é obra que a gente realiza, é coisas que a gente faz. Então, assim, nós precisamos de ter experiência com Deus, todos os dias, toda semana. Não é você ficar contando testemunho seu de 1 ano atrás, de 10 anos atrás, não. É você contar experiências vividas a cada semana. Isso sim é aprofundar na palavra de Deus. Isso sim é ter o bom perfume de Cristo, é exalar o bom perfume de Cristo por onde você andar. Então, nós precisamos aprender, é tempo de levantar. O diabo tem ganhado caminho na nossa frente, porque nós temos deixado, irmãs. Nós temos acomodado. Nós não temos levado a palavra de Deus como uma coisa poderosa, não. E ela é sim, se você souber a palavra, você vai confrontar o inimigo e ele tem que te obedecer, não porque você é boa, não, porque você é serva do Senhor, porque você crê na palavra que você lê, e ela tem que ser prioridade número 1 na nossa vida. Você já viu que depois que você sai do quarto, você não faz mais nada. Então, ora antes de levantar, pega, lê que seja um versículo, mas não sai do seu quarto sem ler a palavra, porque quando você encontrar com o inimigo à sua porta, a Bíblia diz, você vai ter uma palavra contra ele. Amém? Não podemos ter uma vida bem-sucedida sem que tenhamos prioridades corretas. Quando não buscamos a Deus em primeiro lugar, nossa vida foge do controle. E o salmista diz, a tua palavra é muito pura, portanto o teu servo a ama. Mas ele disse, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Jesus disse aos discípulos. Então, a palavra é que faz com que eu aprenda a perdoar. A palavra é que faz com que eu sinta amor pelas irmãs aqui na igreja, de uma maneira sem distinção, sem acepção, sem interesse, sem saber o que você tem. A palavra de Deus é que nos traz algo diferenciado, mas nós precisamos testemunhar. Não adianta nada eu pegar essa Bíblia, pôr debaixo do braço, carregar ela o tempo inteiro, os meus vizinhos me ver com essa Bíblia, mas se na minha vida eles não têm o testemunho. Vocês lembram aqui que eu contei semana atrasada dos meus vizinhos, e eu quero dar uma notícia para vocês. Eu nunca pensei que a coisa fosse chegar na proporção que chegou. Eu não fiz nada, eu só fiz orar. E eu sei que a história foi parar na imobiliária. Os pais dos meninos foram chamados aqui em Goiânia, junto com a síndica do prédio, foram determinantemente proibidos de fazer barulho. Se fizer, eles vão ser convidados a sair do prédio. Irmãs, você pensa que paz que está ali. Parece que nem mora ninguém naquele lugar.
Parece que mudou o povo, porque existem situações que não cabe a minha mão e a sua, mas cabe a mão de Deus. Ele move da maneira que Ele quer, Ele faz como Ele quer. Se Deus falou para você que vai te abençoar, que vai trazer seu marido de volta, que vai curar seu filho, que vai libertar o seu filho, que vai te dar alegria, que vai te tirar da depressão, creia, mesmo que ainda você esteja passando por esse caminho, creia que Deus vai fazer, mas aprenda a obedecer e ouvir a palavra de Deus como ela deve ser ouvida. Deixa eu ver se eu não pulei aqui. A questão da submissão, essa aqui é difícil, né, irmãs? E até ela relata aqui no livro. Quando a gente fala em submissão, nós não estamos querendo dizer que você deve ser submissa, isso até ela cita aqui no livro. Existem casamentos que são violentos, né? Homens que são violentos, homens que são agressivos. Então, isso aí, hoje existem leis que você pode recorrer. Ninguém está falando para você ser submisso. Ser submissa é estar debaixo da mesma missão. Qual é a missão? Senhor, qual o tipo de missão que o Senhor tem para mim, junto com o Senhor na sua palavra em primeiro lugar? Deus vai te dar o discernimento, porque submissão é estar disposta a alinhar-se à vontade de Deus. Lá em Romanos 12, 2, depois você lê. Lá em Romanos 2 diz, não vos conformeis com esse século, mas transformais pelo poder do vosso entendimento. Então, nós temos que ter entendimento para saber o que nós precisamos suportar. Agora, nós temos que ter sabedoria para saber com quem é que nós estamos lutando, com quem é que nós estamos enfrentando, para quem que eu estou respondendo, se é para o meu marido, se é para confrontar o demônio que está nele, ou não precisa de você falar assim, não, mas eu sei endemoniado mesmo. Aí você vai ver o que é demônio, né, irmã? Porque provocar, minha mãe tinha um ditado assim, ó, não cutuca a onça com vara curta, né? Porque não tem tempo nem de você correr. Então, nós temos que ter muita sabedoria. O que a gente faz? Ordena os meus passos na tua palavra, diz o Salmo 119. Aí você está descontrolada, está desequilibrada. Senhor, hoje ó, eu rodo, como, né? O povo fala aí no mundo, roda a baiana. Mas não, olha o que a palavra de Deus diz. Ordena meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Senhor, a minha vontade é de desganar. Mas qual que é a do Senhor? Que a do Senhor é perfeita, boa e agradável. Mesmo que eu me humilhe hoje, mas amanhã eu sei o fruto bom que eu vou colher daquela árvore que Deus me mostrou. Então, sempre que às vezes eu quero me brotar minha natureza ruim, eu falo, Jesus, não deixa não. Não deixa não, porque depois eu mesmo vou ter que ir lá dar conta das minhas palavras. Vocês já viram, irmãs? Você pode estar certa, mas quando você conhece a palavra, se você responder errado, Deus ainda te faz lá no lugar e faz você desfazer a coisa que você fez, mesmo certa. Então, por isso eu recolho muito as minhas palavras. Eu tenho uma amiga, ela me ensinou muito. Ela é odontóloga. E eu amo ir para o consultório dela. Às vezes ela fala, você não está com nenhum dente aí? Vem cá, deixa eu ver se está precisando de alguma coisa aí. Depois a gente fica conversando. Então ela fala assim, Marisete, cuidado, não libera a palavra. A gente está conversando, não libera não, engole. Então eu aprendi muito cedo com a Edma a não liberar a palavra, porque depois você vai ter que recolher ela de alguma maneira, né? Ou com consequência, ou você mesmo ter que ir atrás. E diz assim no Salmo 119, a tua palavra é muito pura, portanto o teu servo a ama. O que que diz? Por que a Bíblia diz que nós somos santos? Porque nós somos santas? Não, porque nós somos santificadas no Senhor Jesus, né? Pelo sangue dele que derramou na cruz, pelo perdão que eu peço, pelo arrependimento que eu tenho no meu coração. Irmãs, é tão bom, às vezes a gente precisa passar assim por algumas lutas, por algumas situações, para a gente saber o devido lugar que a gente deve estar. Para a gente saber o que é que Deus queria com aquilo. Então, é bom você passar calada, cantando, como o povo passou ali pelo deserto, né? Como Josué lutou ali nas muralhas de Jericó, como Débora lutou e outras servas do Senhor, como Ruth catou espiga de milho ali no chão.
né? Ela podia falar: Senhor, eu sou tua serva, deixei minha família, vim seguir a minha sogra que não tem nada para me oferecer, viemos da cidade do pão, aonde lá estava passando fome, agora eu chego aqui, ainda tenho que catar espiga de milho na roça desse homem aqui. Mal sabia ela que Deus já havia falado com Boaz: olha aqui, vocês largam a espiga de milho aí, deixa essa mulher colher, porque ela precisa alimentar. Então, muitas vezes, se for para você começar a aprofundar na palavra, entender as coisas de Deus, começar catando espiga, começa, irmã, porque foi começando catando espiga que Ruth chegou lá e casou com Boaz. E foi dona da fazenda. Aí não colheu espiga de milho, não. Foi dona de bois, de ovelhas, né? De lavoura de milho. Então, hoje, o que Deus faz, nós não entendemos. Mas amanhã, se você obedecer, você vai colher os melhores frutos desta terra. Olha, sem sombra de dúvida. Ontem eu estava falando para o meu esposo assim, falei: bem, às vezes eu ando tão preocupada, às vezes eu fico pensando assim: gente, Jesus me aposentou, porque foi Deus que me aposentou, por ler. E na época eu fiquei assim, meu esposo também foi aposentado, já tem mais de, acho que 12 anos que nós somos aposentados. E daí foi para a fazenda, e Deus falando que não era mais, não era tempo, que queria ele com rebanho, que a obra estava na nossa mão. E ele falava assim: não, eu não quero, eu quero dar para a obra, eu quero, como que fala, semear, mas eu nunca quero ser sustentado pela obra. E Deus foi fechando as portas de uma tal maneira. E Deus, ele é tremendo, irmãs. Não adianta nós desobedecermos. E ontem eu falando assim: bem, você viu quanto tempo? Já tem 5 anos que você não está na fazenda, né? E tem saudade, lógico que tem, porque é o que ele gosta. Mas eu sei que no tempo certo, no tempo oportuno, Deus há de devolver para ele aquilo que ele quer. Mas se não devolver também, irmãs, eu estou feliz. Aí eu falei: hoje eu estou aposentada. Deus cuidando de mim, cuidando do meu esposo. Às vezes eu ia para a academia 10 horas e pensava: estou com vergonha. O Espírito Santo falou: você tem vergonha do que eu fiz? Quantos queriam estar no seu lugar? Não é não, pastora Edileuza? Você falasse: hoje eu não tenho nada para fazer, não é? E deixar o escritório. E aí eu pensei: gente, eu estou subjugando o que Deus fez por mim. É um privilégio. É um privilégio hoje o Deus ter feito o que fez para mim. Hoje quem tem ler não aposenta mais. Quem tem ler não tem um carrão importado que não paga IPVA, que não paga 3 seguros. Eu tenho. Mas é Deus que fez, entendeu? Então, assim, tem alguns privilégios e tem algumas outras coisas e a gente vai passando por cima. Aí eu falei: nós não vamos mais ficar preocupados com isso, porque nós estamos subjugando aquilo que Deus tem nos dado por bênção. E quando Ele quiser devolver o trabalho na nossa mão, não, tia Zilda, a gente pega e trabalha de novo, porque foi Ele que deu. Mas enquanto não for, nós vamos fazer na obra do Senhor, cantando e louvando a Ele com alegria, né? E eu gosto muito desse versículo aqui, de Deuteronômio 6, 4 e 9. Nós como mães, nós como mulheres, nós precisamos gravar esse versículo na nossa mente, irmãs. Era uma coisa que eu sempre fiz com meus filhos. Gravar a palavra de Deus. Olha o que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E os ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te também, as atas por sinal na tua mão, e te serão por frontais e entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Eu quero dizer para você: ainda é tempo. Se você não tem escrito, se você não tem lido, se você não tem vivido essa palavra com seus filhos, entra para o quarto dos seus filhos, faz igual eu fazia. Meus filhos estavam dormindo, eu entrava, orava em silêncio, falava: Senhor, eu entrego a Marília nas tuas mãos. O Senhor me deu a Marília, ela é sua. E quantas vezes eu passava a mão por cima do corpo e ungia e falava: ela é sua, ninguém há de tocar na minha filha antes do Senhor determinar. E falava: nenhum vício, nenhum mal. Quantas madrugadas eu entrava nos quartos
no quarto dos meus filhos, orava em silêncio, para não deixar eles ouvir, para não despertar, para não acordar. Irmãs, ainda é tempo de você liberar a palavra sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Não é tarde. Mentira do diabo. Se ele tem dito para você que já passou o tempo, que já passou a hora, é mentira, porque a palavra de Deus, ela chega no tempo certo. Então faça isso, determina. Eu determinava sobre a vida do Murilo: Senhor, existe no meio dos homens uma masculinidade, existe no meio dos homens uma palavra masculina que faz com que os homens sejam homens mais fortes do que as mulheres, que o homem pode se perder, pode ter uma ou duas mulheres. Eu determino sobre a vida do meu filho a palavra do Senhor, que ele vai ser homem de uma só mulher, e ele vai ter mulher de um só homem. E eu tenho visto, irmãs, nós estávamos conversando agora há pouco ali embaixo, as Lídias e Colinas, nós temos que orar pelos nossos filhos, porque o mundo vai de mal a pior, mas nós que cremos na palavra, nós vamos lutar contra Satanás até o fim. Enquanto eu tiver força, eu vou clamar e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. E você também vai declarar isso sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque a palavra é muito simples. Houve uma mulher que ela cita aqui no livro, que é Dorcas, que chamava Tábita. Ela fez uma grande diferença. A gente quase não vê ninguém pregar sobre Tábita, sobre Dorcas. Mas quando aquela mulher morreu, a Bíblia diz que quando Pedro chegou ali naquela cidade, as viúvas chegaram em Pedro e falaram: Pedro, olha as nossas vestes, foi Dorcas que fez. Irmã, faça diferença. Com a coisa mais simples que você puder fazer, faça diferença. Porque a palavra de Deus nos ensina isso. Ela diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós precisamos exalar. Nós fizemos aqui essa semana a campanha do perdão. E estamos começando hoje a campanha da família. E eu vejo quanto a palavra de Deus ela é oportuna mesmo. Nós tínhamos que fechar com esse versículo em Deuteronômio. Ensina, se você ainda não teve tempo, comece a declarar, viu, Lia? Entra no quarto de seus filhos, ora, declara a bênção, declara que eles vão ser homens de Deus, que vão ser homens que vão fazer diferença, que vão ser filhos que vão ser os remanescentes. Vocês lembram quando o profeta dizia: Senhor, não tem nenhum joelho mais, ninguém se dobra? Ele diz: meu filho, você está enganado, tem 7.000 que estão orando junto com você, e você não sabe. Então a nossa família vai ser família de remanescentes nessa terra, em nome de Jesus. Pode ter droga, pode ter adultério, pode ter prostituição, mas a minha e a sua família vai fazer diferença nessa terra, em nome de Jesus. E não vai ser promessa que nós vamos morrer para depois cumprir, não, viu, tia Zilda? É promessa que nós vamos ver aqui antes de partir dessa terra. Eu quero que quando o Senhor me levar, eu não vou poder ver, mas eu quero deixar muita saudade em muitos corações. Para dizer, como dizia com Dorcas, ela fez diferença. Nenhuma viúva andou mal vestida naquele tempo, porque aquela mulher ia para a máquina, costurava, dava de graça, fazia. Você está sentindo vazia? Começa a fazer algo de bom para alguém. Está triste? Começa a olhar para alguém e dizer: Deus, me usa como instrumento. Porque é na minha e na sua fraqueza que Deus tira força. A matemática de Deus é muito diferente. Quantas e quantas vezes eu não tinha ânimo para vir para a igreja, e eu vinha, entrava essa porta sorrindo. E às vezes, quando terminava o culto, minha vontade, quantas vezes isso acontece? Às vezes, irmãs, é de ir embora, é de não falar com ninguém. Mas às vezes alguém chega e me fala um problema: pastor, ora por mim. E eu oro, porque é da nossa fraqueza que Deus tira força. Se nós fôssemos capazes de fazer grandes coisas, Jesus não precisava ter morrido na cruz, não precisava ter derramado o sangue dele por mim e por você. Então, se você for uma mulher sábia, eu quero que você ponha a mão no seu coração agora. Eu quero que você fala como o salmista Davi: Senhor, esconde a tua palavra no meu coração,
para que eu não possa pecar contra o Senhor. E que você também possa dizer: Deus, me esconde no seu pavilhão, no seu tabernáculo, porque no dia da adversidade eu quero estar fortalecida no Senhor. A palavra não diz, amadas, que nós não vamos sofrer, que nós não vamos chorar, mas a palavra diz que nós vamos vencer. Com Jesus nós vamos vencer. Com Jesus nós temos o consolo. Então põe a mão no seu coração e eu quero orar com você. Eu quero pedir que o Espírito de Deus gere em você hoje uma sede tão grande pela palavra, que durante essa semana eu quero que você tenha experiências tremendas. Eu quero que você busque na Bíblia o que Deus quer falar a respeito da sua família com você. É você que vai procurar. Pai, no nome de Jesus, nessa tarde eu quero colocar a vida de cada uma das minhas irmãs na tua presença. Senhor, eu sei que a autora deste livro é uma mulher que tem experiência com o Senhor, mas nós queremos ter o livro da vida no nosso coração, porque é Ele que nos ensina o caminho, Ele que nos ensina a direção, Ele que nos dá o consolo. Fala conosco através da Tua palavra, gera sede no coração das Tuas filhas, incomoda de maneira tal que elas venham ler e conhecer a Tua palavra a partir de hoje como nunca conheceram, Senhor. Porque Deus, o Senhor venceu Satanás, foi na palavra. Então, Senhor, quando faltar palavra nos nossos lábios de sabedoria, que nós venhamos buscar no livro da vida, que é a Tua Bíblia. Nos ensina, Senhor, por favor, a ter sabedoria quando nos faltar, a ter palavras sábias quando faltar, e somente a Tua palavra pode nos dar isso. Nenhuma filosofia de vida, Senhor, nenhum mestre, nenhum doutor pode fazer por nós o que o Senhor fez. Dar a Tua vida naquela cruz. E quando, ó Deus, as pessoas vão Te buscar, o seu túmulo está vazio. Os grandes filósofos e sábios, os maiores que já foram, encontram o túmulo com ossos que já estão podres. Mas o Senhor não, o Senhor ressuscitou. O Senhor é vivo, o Senhor fala conosco, o Senhor nos livra. Ah, Deus nos ensina a Te amar de uma maneira incondicional. Não nos deixa ser egoístas, Senhor, a ponto de esquecer o que o Senhor já fez por nós. Dê-nos a vitória nessa tarde, Jesus. E nós estamos aqui iniciando a campanha da família. Existem pedidos aqui, Senhor, de perdão, de restauração, de cura, de milagres, como o da irmã da Simone. Ah, Jesus, eu não abro mão daquela vida. Pai, por favor, faz um milagre. Faz um milagre, Senhor, em cada pedido que foi depositado nesse óleo de unção aqui, Senhor. Nós queremos começar esta campanha e queremos terminar. Não nos deixe desfalecer no meio da caminhada, para que o diabo não possa roubar o que é nosso. Fortalece-nos, Senhor. Dê vitória a cada família. Traga perdão onde precisa ser perdoado. Traga saúde onde precisa de saúde física. Onde precisa de alegria, leva alegria. Onde precisa da libertação, liberta. Ah, Deus, e nesta tarde eu Te clamo pela minha família. Te peço de uma maneira muito especial pela tia Marieta, pela Sônia. Oh, Deus, o Senhor é Deus que sonda. O Senhor é Deus que visita cada casa. O Senhor está visitando a cada casa aqui nessa tarde. Aquela dor que você às vezes passa, que não fala para ninguém, o Senhor manda te dizer nessa tarde. Ele te dá a saída nessa tarde. E tu verás, que Ele está falando contigo aqui, mulher.
que entrou desacreditada nessa tarde, nesse lugar, desanimada, mas o Senhor te traz o ânimo agora, dá o renovo que você precisa, a força que você precisa. Entra, Jesus, aonde nós não podemos entrar. Arranca, Senhor, filhos que estão nas drogas nessa tarde. Traz de volta aqueles maridos, Senhor, que a prostituição, o adultério levou embora. Meu Deus, visita corações que estão como pedra, Senhor. Homens que precisam ser quebrantados, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te apresento vidas aqui nessa tarde, que precisa, Deus, de uma cura completa, de um entendimento do Senhor, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As meninas do louvor estão aí? Não? Vocês duas podem cantar? Eu quero que você continue com o seu olho fechado. Deus está fazendo algo tão grande no meio da nossa família nessa tarde, irmãs, que vocês vão contar nesse altar o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. Você que nos assiste pela internet também, eu quero te dizer, o mesmo Deus que está aqui, Ele tem poder para visitar a sua casa nessa tarde. Talvez você não teve força e nem ânimo para deslocar da sua casa até esse lugar, mas o Espírito de Deus visita a sua vida, a sua família, visita o seu coração nesta hora. Eu quero que nós nos colocamos de pé. Eu quero falar com aquela irmã, está na sua frente, a de cá. Isso, fica de pé. O Senhor manda te dizer que entra na sua casa nessa tarde, libera um anjo de guerra a favor da sua família nessa tarde. Aquilo que você tem pedido não é em vão. Não desista. O Senhor manda eu te dizer nessa tarde, não desista. O Senhor é quem peleja por você, pela sua família, pela sua casa. Não abre mão daquilo que Deus te deu, mulher. Não desista. E olha aqui, não começa a falar para ninguém mais. Fecha sua boca, entra para o seu quarto, abençoa a sua cama, profetiza nos cômodos da sua casa. A minha casa é do Senhor, a minha casa é a casa de paz, de alegria. Começa a profetizar. Hoje você não teria ânimo nem para entrar neste lugar, mas quem te trouxe foi o Senhor para dizer para você que ainda não é tempo de desistir, é tempo de prosseguir para o alvo. Viu? Dá um abraço nela aí, profetiza, ora por ela. Eu não sei o nome dela. Recebe a sua vitória nessa tarde. Feche os seus olhos e comece a pôr na presença do Senhor agora aquele algo que você acha impossível de ser resolvido. Impossível. E comece a falar: Senhor, haja a meu favor. Que Deus preparou para nós, família. Pode sonhar.
te perguntar. Só quero saber se tem alguém. Eu quero que você levante a sua mão. Nós estamos começando uma campanha da família. E essa campanha nós precisamos aprender a perdoar. Porque sem o perdão a porta é fechada. Então eu quero orar por vocês. Vocês estão vendo quem está com a mão levantada aqui? Silene? Aqui essa de verde. Quem mais? Ali, aqui. Quem? Oh, aqui é a Vera. Patrícia, você está aí com uma aqui. Vera Silva aqui. Levanta bem a mão para uma das líderes e colíderes chegar até você e orar com você. Ah, Adria, tem gente ali, ó. Tem duas. A Neide está com uma. Gente, porque perdão não é fácil de dar, não. Ainda mais quando você é machucada. Misericórdia. Não é, mas nós vamos liberar. Porque a nossa família vai ser livre, abençoada. Nós não vamos ser porta de tranca, de ferrolho. Não, nós vamos ser porta aberta para Deus fazer a obra na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, está aqui as tuas filhas que têm dificuldades de entender este perdão. Mas eu quero pedir ao Espírito do Senhor que libere sobre cada uma de nós nessa tarde uma bênção, uma unção especial do Senhor, que venha constranger os nossos corações, nos encorajar a procurar o que precisamos procurar para consertar, para liberar vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, libera anjos, guerreiros, Ramai, Churianda, Lamanaias, nesta tarde a marchar a favor das tuas servas, e Calabachurianda, Lamahaya, a desfazer as ciladas do diabo, e que o Senhor haja a favor da nossa vida, em nome de Jesus, e faça o milagre, porque nós queremos andar de acordo com a tua palavra, que diz que melhor obedecer do que sacrificar. Então nós queremos obedecer. Leva-nos até os ofensores, leva-nos até aqueles que precisamos perdoar, aqueles inimigos ocultos, façam eles aparecer diante de nós, para que nós possamos ter oportunidade de liberar perdão sobre a vida de cada um deles. Pai, nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal, não nos deixa cair em tentação, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus, bem forte, e diz: eu sou livre, porque a palavra de Deus diz que se o Filho me libertar, verdadeiramente eu sou livre, amém. Que Deus abençoe a vocês. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.